Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Eu estava observando ou assistindo um programa e eu gosto muito de ver qualquer programa onde se fala da palavra de Deus. Gosto de ver os pensamentos dos mensageiros, gosto de ouvir o conhecimento, enfim. Isso tudo me ajuda, amplia os meus horizontes e me faz visualizar a necessidade que tenho de buscar mais e mais na palavra o conhecimento de Deus. E achei interessante que o programa ele é intitulado O Bom de Bíblia e vi algumas pessoas que estavam ali sendo arguídas a respeito da palavra de Deus. E é muito interessante o programa, achei muito lindo, porque mostra a capacidade que cada pessoa tem de memorizar textos bíblicos, memorizar os livros, os autores, a visão dos autores na época e como eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. Algumas das perguntas ou algumas das questões são levantadas de maneiras a dar a entender que o texto está correto, mas é uma pegadinha. O texto não está completamente correto, ou está falhando em relação ao texto, ao livro, ou está falhando na sua formação. Mas isso exige da pessoa que está respondendo as questões um conhecimento maior, uma dedicação profunda no estudo e, acima de tudo, uma excelente memória. Eu observei que erros são simultâneos e frequentes. Normal, todo ser humano tem falhas e nós não conseguimos realmente memorizar todo o livro sagrado. Isso é impossível. Mas há mentes brilhantes, mentes que realmente me invejam no bom sentido, certo? Eu tenho dificuldade com números, com nomes, eu tenho dificuldade mesmo, muitas dificuldades. Mas gosto muito de observar. Então, constatei que a melhor memória de todos os participantes, esta será o que levará o seu batalhador ou seu guerreiro à vitória, e é ele que será premiado. Então não é tanto pelo conhecimento da Bíblia, mas pela melhor memória. Achei incrível, depois que eu terminei de assistir, fiquei prestando atenção nesse detalhe, nessa palavra, e isso me levou a refletir e a trazer para você esta palavra. Vamos observar. Quem é o bom de Bíblia? Foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo durante muito tempo. E fiquei meditando e busquei na palavra do Senhor. De repente, como se fosse numa magia, o Espírito de Deus me trouxe à memória e ao meu coração João 3,16. João 3,16, para todos os estudiosos da Bíblia, é chamado de texto áureo. É um versículo pequeno, mas que tem contido em seu conteúdo, em sua pequena mensagem, toda visão da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Espírito Santo senti como se ele tivesse me feito uma pergunta ou me fizesse esta declaração. O bom de Bíblia é aquele que pega João 3,16 e começa a discorrer sobre a palavra no livro de Gênesis, capítulo 1, encerra no livro de Apocalipse, capítulo 22. Este deve conduzir a palavra sem entrar
pela direita ou pela esquerda, conforme expressa Isaías no capítulo 30, o verso 21. Este é o caminho, andai por ele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Qual é o caminho? É o caminho conduzido pelo Espírito Santo. Ninguém pode entender as profecias, diz a Bíblia, e ninguém pode explicar as profecias se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode entender as mensagens que Jesus ensinou se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode entender as cartas de Paulo se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode entender os escritos de João no Apocalipse ou em suas cartas se não for pelo Espírito Santo. Então eu cheguei à conclusão de que o bom de Bíblia não é aquele que sabe a Bíblia de cor. O bom de Bíblia não é aquele que tem uma memória que grava todos os versículos. O bom de Bíblia é aquele que se deixa levar, ser conduzido pelo Espírito Santo, e ele tem entendimento de toda a palavra, de toda a revelação, que não se prende a nenhuma variante de doutrinas criada pelos homens. Porque se atentarmos para o fato de que os homens criaram essas doutrinas que formaram denominações e disputam quem que é a melhor, vemos que teríamos que ter muitas Bíblias para revelar tantos formatos de doutrinas. Mas nós temos uma só palavra, e esta palavra foi escrita sob a unção do Espírito Santo e é revelada pelo Espírito Santo a todo aquele que verdadeiramente busca a verdade, sem se contaminar com a mente humana, com os desejos humanos, com os pensamentos humanos, com a vontade humana. Quer ser um sábio bom de Bíblia? Entregue-se ao Senhor e convide o Espírito Santo para ser o seu mestre. Estude tudo, avalie tudo, porque isso tudo serve para que você se torne mais sábio. Mas atenha-se à instrução que o Espírito de Deus colocar no seu coração, porque é esta a revelação que Deus tem para te dar vida e vida abundante. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor nos conceda a graça e o conhecimento, o temor e o amor, e acima de tudo, meu Pai, que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre no dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.